Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, felizmente, podendo conversar com vocês sobre alguns assuntos muito importantes da nossa realidade, o que contrasta de uma forma muito intensa com as coisas que nós estávamos debruçados, alguns anos atrás aqui no nosso país. Eu tenho sempre usado a expressão aqui com vocês de que a fila está andando. E eu gosto de usar essa expressão porque, às vezes, a gente, vendo a normalidade se instalar novamente aqui no nosso país, a gente se esquece daquilo que nós passamos. Muitas pessoas estão querendo ver logo a figura do ex-presidente da República na cadeia pelos crimes que cometeu contra o nosso país e ver logo a decretação de algumas sanções dele, contra ele em várias instâncias. A primeira delas acontecerá, a mais importante, agora no dia 22, que é a sua inelegibilidade que vai ser decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de muitas pessoas estarem com receio de um dos ministros bolsonaristas pedir vista do processo, para poder retardar um pouco mais essa condenação. Mas isso também está em vias de não acontecer, em virtude de vários ministros já estarem se preparando para antecipação do voto. Se a maioria antecipar o voto pela condenação de Bolsonaro, não adianta um outro pedir vista, porque o placar já estará estabelecido. Agora, se você acha que isso ainda não é muita coisa, eu quero divergir de você, porque imagine se essa gente tivesse conseguido vencer as eleições aqui no nosso país. Aí, punição, justiça, a gente poderia esquecer. E mais do que isso, pessoas como você e eu estaríamos aí com uma angústia multiplicada, porque além dessas coisas não acontecerem, nós estaríamos o tempo todo sob algum tipo de risco, porque a insanidade ela estava num processo crescente. Insanidade essa que não é infelizmente, exclusividade de parcelas da sociedade brasileira. Existem pessoas no mundo inteiro que têm uma conexão nesse extremismo. E uma dessas conexões está fazendo, por exemplo, aqui no Brasil, com que nós tenhamos agora uma situação surreal, que é a vinda de um artista britânico, o Roger Waters, aqui no Brasil, para fazer um show na sua turnê de despedida, depois de muitos anos na estrada, e que está sendo contestada essa vinda dele para cá, inclusive com ameaças dele vir a ser preso, caso ele faça o show que ele sempre fez, que ele repete, com críticas muito contundentes no plano da política. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas dessas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecer, se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende se você gostar e não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, porque aqui é sempre bem-vindo, são sempre bem-vindos, e ajudam também a gente chegar a mais pessoas como você. Se puder, participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui antes de entrarmos no ar entre 5 horas, 5 e meia, às vezes eu atraso um pouquinho, mas eu estou sempre aqui respondendo perguntas de vocês, sempre interagindo. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia, que é uma forma de você apoiar espaços assim como o nosso Portal do José, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, a normalidade, voltando, ela vai permitir a gente jogar luzes sobre algumas situações que alguns segmentos da sociedade nunca quiseram ver discutidas. Uma delas está aqui no jornal, é o Estado de São Paulo. Até para minha surpresa, eles fizeram a matéria como essa aqui. Matéria que chama atenção por uma distorção, uma iniquidade que a gente tem no Brasil. Diz aqui o título: custo com venda de parte das férias de 60 dias de juízes chega a 3 bilhões e 500 milhões de reais nos últimos 6 anos, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Gente, e o que significa isso? Como é que pode mudar isso, essa iniquidade? Bom, por um projeto de lei, por uma emenda constitucional, se for o caso. Mas tanto uma hipótese ou outra tem que ter iniciativa do próprio Poder Judiciário. Então, somente o Supremo Tribunal Federal pode apresentar um projeto de lei para alterar a lei orgânica da magistratura aqui no nosso país, para que esse tipo de iniquidade, de patifaria, com P maiúsculo, seja extirpado do sistema jurídico aqui no nosso país, do sistema da estrutura do Poder Judiciário aqui no nosso país. Então, quando a gente consegue afastar os temas da insanidade, essas situações republicanas, elas começam a ganhar mais contorno. E quanto mais a sociedade tiver noção que isso está acontecendo, mais a gente pode pressionar as instituições. Não adianta você pressionar o seu deputado, o seu senador, o presidente da República,
República, porque a iniciativa de se alterar essa história do Poder Judiciário, ou essa estrutura, como eu disse a vocês, pertence apenas ao Supremo Tribunal Federal. Sim, o deputado pode até preparar um projeto de lei, pode o senador também, mas ele tem que ter a entrada via o Supremo Tribunal Federal. Então, esses temas começam a vir à tona, né? E aqui a gente vai dar sempre a nossa contribuição para isso. Como nós estamos afastando a insanidade aos poucos aqui no nosso país, é muito importante que a gente veja essa gente ser julgada. Coisa que, como eu frisei no início, nós não veríamos se eles tivessem ganho, se eles tivessem vencido as eleições aqui no nosso país. Então, a conta está chegando agora para eles. E na coluna aqui da Bela Megali tem a seguinte informação. A Polícia Federal e o novo temor do clã Bolsonaro, dizendo o seguinte, que o telefone do Coronel Cid, ele está revelando muitas coisas, porque ele não apagou tudo, né? Então, isso está criando uma apreensão muito grande nesse entorno, porque eles não sabem exatamente o que está ali. Durante muito tempo ele ficou se comunicando com alguns personagens do clã. Essa aqui do Lauro Jardim diz, na coluna, em torno de Bolsonaro avalia que a chapa de Mauro Cid esquentou. Tem um detalhe também, que eu vi hoje na coluna, não lembro qual jornal estava dando uma folhada, né, mas eu achei esse dado interessante, é que no telefone de Mauro Cid não tem uma mensagem para Bolsonaro, nenhuma mensagem. O que isso significa, gente? O Bolsonaro não falava com ele? Óbvio que falava. Então, deve haver um outro telefone, um outro mecanismo com o qual os dois se comunicavam. Então, se esse novo instrumento aparecer, porque o Cid está guardado lá e a situação para ele está muito complicada, né? Os crimes estão materializados, aquele de falsificação de documentos, de certificado de vacina, de entrada no sistema do SUS com senhas falsas, enfim. Essa história aí, ela vai gerar uma repercussão muito grande contra o Coronel Cid. Enquanto algumas pessoas estão muito apreensivas no meio dessa história, o Bolsonaro está lá na praia, né? Ficou lá chafurdando para um lado para o outro. Tem muitas cenas aí na internet que ficam circulando entre os bolsonaristas. Eu gostaria só que as pessoas fizessem algumas fotografias desses momentos de lazer daquele que nunca trabalhou no nosso país e panfletassem lá na Papuda, para os patriotas, na colmeia, para os patriotas de lá, porque essas pessoas ficaram nessa situação porque acreditaram nesse fanfarrão, nesse covarde, nesse falastrão, nesse boneco do posto. E aí, gente, por incrível que pareça, né, por mais que as falas sejam diretas e agressivas, eu gosto sempre de salientar, né, que ele não foi o único culpado, ele foi a representação da monstruosidade aqui no nosso país. Mas teve uma estrutura muito grande que lhe deu sustentação, inclusive com a omissão dos grandes veículos de comunicação, conforme eu sempre tenho dito aqui para vocês. Então lá estão lá os patriotas na Papuda e o Bolsonaro está curtindo para cima e para baixo, né? Bom, e aí a gente chega no tema aqui, que eu destaquei aqui na abertura do nosso papo. Na coluna do Lauro Jardim, ele publicou: se Roger Waters vestir uniforme nazista em show no Brasil, será preso, diz Dino a Fux. Bom, eu acho que o Lauro Jardim ele fez uma interpretação tanto quanto equivocada desse episódio. O que aconteceu é o seguinte: o ministro Fux, que é judeu, teria atendido aí um pedido da Associação Israelita, a Federação Israelita aqui no Brasil, né, com o advogado Ari Berger, preocupado e querendo que o Roger Waters não se apresentasse no Brasil porque ele faria apologia ao nazismo, porque ele veste algumas roupas, né, sempre num tom crítico, e é até um negócio meio estranho, né, porque o Roger Waters com armas aqui, né, dá até para servir de slogan para aquilo que o Bolsonaro sempre pregava, né? O bolsonarismo, né? Uma pátria armada jamais será escravizada, né? Então, mas nesse caso aqui eles estão querendo distorcer o comportamento do Roger Waters, que sempre foi um artista progressista, que ao longo das suas apresentações no mundo inteiro, ele sempre pontua questões de injustiças, de violências, de discriminação, enfim. E no Brasil, como natural também, ele faria o mesmo, aliás, não faria, não, fará, né? Porque ele não deixará de fazer o show aqui.
E segundo o Lauro Jardim, então, o Flávio Dino teria recebido essa ligação do Fux e o Flávio Dino teria dito que se alguém fizer apologia do nazismo aqui no nosso país, será preso. E não foi bem assim. O Flávio Dino simplesmente expressou aqui, ó, no Twitter dele, ó, aos que estão perguntando, esclareço. Sim, sei quem é e eu conheço a obra de Roger Waters há algumas décadas. No mais, sugiro que leiam o tweet anterior, reproduzido abaixo, ao meu ver, bastante claro, sobre uma postura séria e ponderada que cabe a uma autoridade pública. E o Dino aqui reproduz o que está na Constituição do nosso país. Quem fizer uma apologia de algum crime dessa natureza, de fato, tem que ser responsabilizado. Mas isso não se aplica ao Roger Waters, porque ele não está fazendo apologia, muito pelo contrário, né? E aí, gente, eu vi uma entrevista que ele deu aqui para um canal britânico, o DDN, onde ele fala que como ele ficou chateado com esse tipo de imputação a ele, né? De fazer apologia, algo que ele combate desde sempre. Eu vou mostrar aqui porque ele sempre combateu essa história. Vou colocar um trecho aqui e vou tentar aqui ler a tradução aqui para vocês, tá? Aí ele está dizendo, né? I mean, clearly. Eu quero dizer claramente, né? Clearly, well, you can hear in my Que ele está muito chateado por ter tá sendo chamado desses nomes, é que ele nem quer falar. Eles são profundamente insultantes, não apenas para mim, mas particularmente para minha família e para minha mãe. O meu pai, que morreu em Anzio, que fica na Itália, né, em 18 de fevereiro de 1944, quando eu tinha 5 meses, né, no colo da mãe, né? E ele lutou contra os nazistas. E quando a guerra estourou, ele foi convocado pelo Conselho de Recrutamento e declarou que era cristão e que ele queria ajudar, mas ele não ia poder matar ninguém porque a religião dele não permitia. E aí, mais à frente, enfim, ele acaba, em função dos horrores da guerra, mudando a posição e indo lutar. E acabou morrendo na Itália. E isso é documentado, a tragédia da família do Roger Waters, num dos filmes dele, né, onde ele mostra aqui uma visita, ele, o filho, o neto e a esposa, no túmulo do avô, que morreu na Primeira Guerra Mundial, e que deixou o filho pequenininho, no caso, o pai do Roger Waters, órfão naquela passagem, né? E aí, mais à frente, a gente tem uma outra imagem também no mesmo filme, do Roger Waters visitando o túmulo do pai, que morreu combatendo os nazistas, né? Então, quando alguém, a pretexto de atacar o Roger Waters pelas suas posições, levanta uma questão como essa, é uma infâmia muito grande, é uma situação, no mínimo, nojenta, né? E as pessoas não conseguem diferenciar a crítica que ele faz quando ele se apresenta desse modo, né? Que é justamente o oposto do que estão querendo atribuir a ele. Isso nasce, de um certo modo, porque o Roger Waters também é crítico ao que acontece no conflito entre a Palestina e Israel, onde os israelenses têm algumas práticas que o Roger Waters condena por ser uma situação contraditória. E ser contrário ao que o Estado de Israel faz não significa que ele discrimine o povo judeu, que é uma coisa completamente diferente. No entanto, os fundamentalistas judeus, né, tentam fazer essa leitura, pelo menos os que são de direita, para impedir que Roger Waters se apresente aqui no nosso país. E o bolsonarismo está colocando vitamina nisso porque eles acham que é um artista de esquerda. E o artista de esquerda não deve se apresentar no nosso país. Sobretudo porque no show passado do Roger Waters que ele fez no Brasil e que eu fui, ele fez uma menção a Marielle, que foi morta aqui no nosso país, e como uma das figuras, sim, que representa o atraso, o extremismo e algo parecido com o nazismo, ele colocou lá a imagem de Jair Messias Bolsonaro. Então, esse é o quadro, esse é o cenário. Roger Waters, seja bem-vindo ao nosso país e certamente estarei lá para assisti-lo no seu show de despedida da turnê. Gente, eu fico por aqui, as luzes estão aparecendo, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!